O menino órfão teve uma vida miserável. Do nada, ele se tornou um candidato a Deus, com poderes avassaladores. No dia de sua formatura do ensino médio, Mirai está em cima de um arranha-céu com o coração pesado. Ele diz que queria ser feliz, mas a escuridão dentro dele levou toda a luz embora. De repente, ele decide que sente falta do chão e decide abraçá-lo, mas é pego por um anjo. Ela se apresenta como Nas e explica que sua missão é fazê-lo feliz. Mas Murai já perdeu toda a esperança, esmagado pelo peso da morte de seus pais e irmãos mais novos em um acidente de carro, e o abuso que ele sofreu de sua tia. Tio, Nas deu a ele um vislumbre de esperança, mas Mirai ainda estava incerto se poderia realmente encontrar a felicidade novamente. Então, Nas disse para ele escolher um dos dois: asas, onde ele finalmente pode se tornar livre, ou flechas de anjo, que podem ser usadas para fazer qualquer um que ele queira se apaixonar por ele. Mas ele estava determinado a ter ambos. Para sua surpresa, Nas concordou imediatamente, jogando anéis mágicos nos braços e no pescoço de Murai. Esses anéis especiais eram invisíveis para a maioria dos humanos, e apenas aqueles que foram abençoados por outro anjo podem vê-los. Mirai teve a chance de praticar suas habilidades de voo e achou uma experiência incrivelmente prazerosa, tanto que ele foi levado às lágrimas de alegria. Mas então, o anjo sugeriu algo que o surpreendeu. Usando as asas e flechas para escapar de situações perigosas e manipular pessoas a seu favor, não conseguia acreditar, pensando que o anjo era mais como um demônio do que um anjo. O anjo discordou, afirmando que os verdadeiros demônios estão dentro dos corações dos humanos. O mesmo tipo de demônios que residiam na tia e tio de Murai. O descrença em seus olhos desaparece quando o anjo revela a verdade sombria. Sua tia e tio são os que planejaram matar seus pais e irmão, e tramaram para aparecer um acidente para evitar serem acusados. O mundo da Mariah. Mas Nas sugere que ele use as flechas para confrontar a tia e o tio. A seta vermelha. De repente, sua tia se apaixona loucamente por ele e responde todas as suas perguntas sinceramente. Finalmente, ela admite que ela e o marido mataram a família de Murai, porque eram ricos. Justamente então, o tio de Mirai chega e uma briga acontece entre marido e mulher. Enquanto os dois lutam, Mirai é dominado por poderosas memórias da morte de sua família. Mirai cai no chão e declara que seu tio e tia deveriam ter sido os que encontraram seu fim. Palavras, a tia de Murai é dominada pela tristeza e fura o pescoço em um ato de expiação. Murai sentou-se em uma poça de sangue, sua mente voltando às memórias de sua infância. Lembra do dia em que mostrou orgulhosamente o desenho de sua família para sua mãe. Ela sorriu para ele com tanta ternura, sussurrando que todos têm o direito de buscar a própria felicidade e que Mirai deveria ir encontrar seu túmulo. 3 dias depois, Mirai se encontra em um quarto de hotel. Nas está preocupado que Mirai não tenha usado suas asas ou flecha desde que atirou em um gerente de hotel para conseguir um quarto de graça. Ela diz que o tio de Murai acha que sua tia tirou a própria vida por arrependimento e que Murai deveria lidar com ele também. Mas Murai quer apenas encontrar a felicidade comum. Ele não se contentará com nada que envolva roubar ou manipular alguém. Mirai ficou surpreso quando Nas lhe disse que ele poderia matar por dinheiro. Ele não queria ver sangue e não tinha certeza se poderia fazer isso. Mas Nas tinha algo especial para mostrar a ele, a flecha branca. Flecha. Esta flecha mágica poderia eliminar o alvo sem derramamento de sangue. Nas então revelou a Murai que ele era um candidato a Deus. Aparentemente, Deus estava ficando mais fraco, então ele reuniu 13 anjos para uma missão especial. Ele disse que fez o melhor para tornar o mundo melhor para os humanos, mas era hora de entregar seu trono. Roma. Os anjos foram solicitados a escolher um humano para guiar através de um épico Battle Royale para decidir quem se tornaria o novo deus. Mariah estava ponderando a existência de candidatos a Deus, e não tinha certeza se queria se tornar um padre. Alguém. Neis explicou que se tornar um candidato a Deus lhe daria acesso livre a asas e setas, e levaria a uma maior felicidade. Onde pensei sobre isso, e decidi que ele não tinha intenção de se tornar um Deus. Mas então, ele concordou em usar seus poderes como um candidato a Deus para entregar seu tio à polícia. Varai ligou a TV e ficou chocado ao ver um anjo na tela. A NASA imediatamente percebeu que A presença do anjo deve significar algo. que Tama, o homem sendo entrevistado, Foi Deus. candidato. Khan foi questionado sobre seu envolvimento romântico com várias... Meninas e Mirai perceberam imediatamente que estavam sendo controladas pela flecha vermelha de Tauna, exatamente como sua tia. Vest pergunta a Mirai se havia alguma maneira de se defender de uma flecha vermelha. Ela explica que ele pode usar suas asas para desviar das flechas, já que pode voar mais rápido do que elas. Ela também conta a ele sobre as flechas vermelhas. O efeito dura por 33 dias, e só pode ser usado uma vez por pessoa, enquanto Mirai se afastava da escola no dia seguinte. Ele ficou levemente surpreso ao ver a notícia sobre a morte de Tauna. Nas ficou chocado e silenciosamente se perguntou se era assassinato. Os dois decidiram fazer uma pausa e ir às compras para a escola. Mas os planos deles mudaram rapidamente quando se depararam com a cena de um assalto ao banco. De repente, uma figura mecânica desceu do céu, onde olhei para cima e vi um terno mecânico com asas como um anjo, e percebi que ele deve ser um outro candidato a Deus.
A figura, que se autodenominava Metropolitano, começou a voar e a disparar nos policiais com flechas vermelhas, convencendo-os de que ele era um herói da justiça. Ele então atirou nos policiais na cabeça com uma flecha vermelha, exigindo que se entregassem. Mas o avião dele foi parado quando outro criminoso atirou nele. No entanto, Metropolitan foi rápido demais e revidou com uma flecha branca, matando-o. Metropolitan é entrevistado e revela que ele tem dois objetivos irmãos para trazer paz ao mundo e encontrar e eliminar os últimos 11 candidatos a Deus. Mariah, assustada com a perspectiva do plano de Metropolitan, exige desesperadamente que Nas remova suas flechas e asas para não ser mais um candidato. Projetos revelando que removê-lo vai matá-lo. Nas explica que os anjos têm um sistema de classificação especial. Humanos com anjos de classificação especial obtêm flechas vermelhas e brancas, bem como asas. Aqueles de alta classificação recebem flechas vermelhas e asas. E os que têm anjos de baixo escalão só têm flechas ou asas vermelhas. No entanto, as classificações podem mudar, pois os anjos podem ser promovidos ou rebaixados a qualquer momento. Mariah estava um pouco ansiosa no dia em que ele tinha que ir para a escola, mas ele já havia decidido que ser confinado em casa não lhe traria a felicidade que procurava. Maria chegou à escola e ficou surpresa com o que viu: um anjo pairando acima do pátio. Respirando fundo, ele tentou se misturar com os outros alunos, mas ficou repentinamente surpreso quando o anjo se moveu bem à sua frente e olhou em seus olhos. O anjo sabia que a reação de Murai significava que ele era um potencial candidato a Deus. Ele informou a Mirai que seu candidato estava frequentando a mesma escola e estava bem atrás dele. Mirai se virou para ver seu amigo de infância e paixão, Saki, de pé atrás dele. Antes que Mariah pudesse sequer reagir, Saki disparou uma flecha vermelha diretamente nele. Ele pensou que a flecha não poderia afetá-lo, porque ele já amava Saki. No entanto, a flecha do amor supera seus sentimentos e o fez confessar seu amor por ela. Saki então pediu a Mirai para voar até sua casa com suas asas e esperar por ela, enquanto ela participava da cerimônia de abertura do ensino médio. Esperei pacientemente pelo retorno de Saki, e quando ela finalmente revelou seu anjo de baixo escalão, ficou chocada ao descobrir que Saki tem um anjo de escalão especial. Revel então pensa em usar os poderes de Murai para proteger Saki, que tem apenas uma flecha vermelha. Saki recebe uma notificação em seu celular mencionando Metrópolis, e está fazendo um discurso na TV novamente. Reveal tentou manipular Murai para atacar o Metropolemon, sugerindo que ele poderia ser um perigo para Saki, mas Nas interviu e parou Reveal. Revel então tentou encontrar uma maneira de manipular Ness, mas Ness estava um passo à frente e revelou que se Murai conseguir matar Metropolitan, Saki ganharia suas asas. Saki e Murai decidem se unir e começam a viver juntos. Em outro lugar, Metropolitan parou uma perseguição policial com sua flecha vermelha e forçou o criminoso a se entregar. Ao chegar em casa, ele estava bravo que nenhum dos outros candidatos a Deus sequer havia tentado desafiá-lo. O anjo dele disse que os outros candidatos tinham medo de serem mortos pelo Metropolitano. Dá a ele o plano para desenhar o rato. 33 dias depois de ser atingido pela flecha de Saki, Murai finalmente se livrou de seus efeitos. Reveal notou que Mirai ainda tinha sentimentos por ela. Mirai estava agradecido por ter tido a chance de dizer a Saki como se sentia. Ficou aliviado por poder passar tempo com ela, e juntos decidiram acabar com Metropolimin e encontrar a felicidade. Mas justo então, notificações sobre Metropolimin começaram a aparecer. Murai e Saki, junto de seus anjos, estavam assistindo a transmissão de TV, quando de repente, Metropolitan anunciou que queria convidar os 11 candidatos a Deus restantes para discutir uma trégua com ele. Ele disse que eles poderiam se esconder entre a multidão de espectadores se quisessem permanecer anônimos. 2 dias depois, eles chegaram ao estádio e estavam prontos para encontrar o Metropolitano, onde eu olhei para o céu e avistei 3 anjos pairando acima do estádio. Saki o advertiu para não encarar, mas Mirai assegurou que estava apenas observando os helicópteros circulando o espaço, não os alienígenas. Anjos. De repente, Metropolitan apareceu no meio do estádio. Então, 2 figuras misteriosas, vestidas como super-heróis com asas e flechas vermelhas, surgiram inesperadamente da multidão. Blue tentou atirar no Metropolitan com sua flecha vermelha, mas nada aconteceu. Blue pega o microfone e exige que o verdadeiro Metropolemon se mostre. Todos prendem a respiração, imaginando o que vai acontecer a seguir. De repente, Metropolitan aparece no telão do estádio. Ele confessa que a figura no estádio é uma farsa e foi atingida por sua flecha vermelha. Os 2 aspirantes a heróis decidem levar o Isco com eles para interrogá-lo. Mas eles foram interrompidos pela surpreendente aparição de Tio, uma jovem candidata a deusa. A jovem implorou para que eles a levassem embora. Podia se mover. Metropolitan apareceu de repente atrás dela e a atingiu com sua flecha vermelha. Num piscar de olhos, ele havia desaparecido com ela. O grupo ficou chocado ao ver o Metropolitano aparecer no Jumbotron com a jovem. Ele não estava feliz. Ele avisou que teriam que sair ou ele mataria todos eles. Todos, Azul e Amarelo, estavam desesperados. Azul se voltou para a plateia e perguntou se algum outro candidato a Deus se juntaria a eles.
De repente, duas figuras misteriosas surgiram da multidão e se ofereceram para ir com eles. Eu juro que esses caras querem ser Power Rangers. Blue apontou e disparou sua flecha, perfurando os dois recém-chegados. Yellow ficou de vigia e os quatro retornaram ao centro do estádio. A multidão suspirou em choque quando o misterioso Metropolemon reapareceu no Jumbotron, declarando que ele não era o verdadeiro Metropolitano. De repente, o Metropolitano no meio do estádio começou a disparar flechas de suas mãos. Ele usou uma flecha branca para matar Azul e uma flecha vermelha para atirar em Amarelo. Metropolitan trocou de lugar com seu isco, enquanto Amarelo e Azul estavam ocupados atirando em Rosa e Verde, a quem ele havia pago para seguir seu plano. Horrorizados, Murai e Saki assistiam ao plano de Metropolemon se desenrolar. Yellow declarou sua lealdade a Metropolemon, e Metropolemon convidou Tio de volta ao estádio, sinalizando o início da segunda fase de seu plano. Pulsos. E se acorrentou a Tio. Com os dois presos à grade, Metropolitan disparou a flecha branca, e Yellow estava acabado. Escondido na multidão, Mirai estava cheio de ansiedade. Ele estava diante de uma decisão difícil. Deveria ele mirar com sua flecha vermelha e atacar Metrópolis? Ou apenas espere e veja? De repente, uma figura encapuzada misteriosa tirou uma foto de Mirai e Saki juntas. Foi então que o anjo de Shio suplicou a Metropolemon para parar. Mas, para o desespero dos anjos, Metropolemon recusou e ordenou que ela pedisse ajuda. Jame, sem hesitar, obedeceu e gritou por outro Deus. Candidatos para vir ao seu auxílio. Mariah tentou intervir, mas foi rapidamente impedida por Ness, que pairava acima de Metropolimin. Nas deixou claro que depois de matar tantas pessoas, ele não pôde usar Tio para encontrar outros candidatos. Sem hesitar por um momento, Metropolemon usou a flecha branca para matá-la, lembrando a todos de sua missão de eliminar todos os candidatos na competição para se tornar Deus. Bagunça, ela e seu parceiro não se importam em se tornar Deus. Tudo o que ela quer é que seu parceiro finalmente fique feliz. Ela deu um aviso para Metropolitano, se ele atrapalhar a felicidade de seu parceiro. Com isso, ela o convenceria a acabar com a sua vida. Antes de partir, ela deu a Murai e Saki uma dica sutil para seguir com o restante da multidão e ficar fora de vista. Os anjos de Shields e Yellow desceram do céu, recolhendo os corpos de seus parceiros caídos. Parceiras. Ele voou para longe do estádio. Mirai e Saki voltaram para casa, mas Mirai ainda se sentia triste. Ele perguntou a Saki se ela odiava Metropolitan, e ela respondeu que não poderia perdoá-lo por matar Tio. Essa percepção impulsionou Mirai a concluir que eles devem tomar Metrópolis e derrubar. Mas ele estava hesitante sobre essa decisão. Ele lembrou-se de uma memória de infância com a sua família, onde o seu pai tinha discutido o verdadeiro significado da felicidade. Felicidade. Saki teve a ideia de formar alianças com outros candidatos a Deus para ganhar controle e poder sobre o Metropolitan. De repente, um homem alegando ser um candidato a Deus emergiu da varanda, pedindo para atirarem nele com uma flecha vermelha. O homem disse para atirarem nele com uma flecha para provar que não estava sendo controlado por Metropolitan. Rival instruiu Saki a atirar nele, mas Nasa impediu, dizendo que o homem não estava mentindo. O grupo deu as boas-vindas ao homem na sala. Ele confessou que estava terminalmente doente, sem esperança de recuperação. Ele havia recebido 3 meses de vida, e um anjo apareceu, e ele se tornou um candidato a Deus. Nukato se apresentou a Murai e Saki com uma missão, para impedir Metropolemon de se tornar Deus. Ele usou todas as suas flechas vermelhas para controlar 14 detetives e psicólogos. E através desses detetives, ele descobriu que Murai e Saki podiam ver os anjos e as flechas. Por isso, Mikado decidiu se aliar a eles. Mikado perguntou a Murai e Saki se eles queriam se tornar deuses, mas eles recusaram. Mas então Mikado relatou que havia encontrado outro candidato a Deus, e ele mostrou-lhes uma foto de um menino. Ele propôs que eles se unissem e trabalhassem juntos para encontrar o menino. Mukato, com a ajuda de Nas, começou a desenhar um mapa detalhado dos 13 anjos, suas habilidades misteriosas e os candidatos a Deus escolhidos por eles. Eles, embora Metropolitan e outros 5 candidatos a Deus, permaneçam desconhecidos. De repente, o alerta de notícias soou na televisão. Berlei, um condenado que fugiu e que havia sido condenado à prisão por uma série de assassinatos horríveis há 2 anos, estava nas notícias. A solta, enquanto Muketa assistia à declaração criminal da garota A. Ele sabia que Metropolemon estava controlando ela.